Queria cumprimentar a igreja, os irmãos, as irmãs, todo mundo com a paz do Senhor. Amém? É sempre bom podermos estar reunidos no nome de Jesus, não é? E adorar esse Pai glorioso que nós temos, não é? Amigo, companheiro, sempre presente nos momentos difíceis, nos bons momentos. Nós temos um Pai que não é indiferente, um Pai amado. Amém, irmãos? E Ele não nos ama porque nós somos bons. Não. Independentemente de sermos bons ou não, Ele nos ama. Aleluia! É verdade que nós sabemos que Satanás e os seus demônios e os seus vasos nos odeiam. Mas a verdade é que nós somos amados por Deus, por Jesus, pelo Espírito Santo e pelos anjos eleitos. Amém? Os nossos inimigos já foram vencidos por Jesus Cristo. Graças a Deus que nos dá a vitória por Ele. Amém, irmãos? Eu agradeço a Deus pelas vossas vidas. E a minha oração é que Deus continue a abençoar-vos, rica e poderosamente. Que vocês que sejam cada vez mais semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Não é? Que nós tenhamos o caráter de Jesus, que esse caráter seja formado nas nossas vidas, porque nós precisamos. Eu queria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em Atos capítulo 20, versículos 17 a 28. A minha preocupação foi arranjar alguma coisa para trazer aos irmãos, alguma mensagem, alguma pregação. Não é fácil, é muito difícil nós nos colocarmos aqui e depois pregarmos a palavra de Deus. É mesmo a graça de Deus, é mesmo a misericórdia de Deus, é mesmo a unção de Deus, não é? Para nós podermos transmitir a palavra do Senhor. Uma palavra inerrante, uma palavra gloriosa. Os céus e a terra passarão, mas as palavras do Senhor não hão de passar. Irmãos, queiram ficar em pé, se faz favor. Atos 20, versículos 17 a 28. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que ligado pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus que Ele resgatou com o seu precioso sangue. Oh, aleluia! E temos aqui parte da igreja de Deus que foi resgatada com o sangue. Aleluia! Pai, no nome do Senhor Jesus,
Senhor, a nossa limitação, a nossa pequenez é tão grande. A Tua palavra é sublime, Tu és sublime, Senhor. E nesta tarde, Senhor, nós estamos aqui. Queremos ser canais. Usa-nos, Senhor, no nome de Jesus. E toca os Teus filhos, a Tua igreja, Senhor. Toca no corpo, toca na alma, toca no espírito, Senhor. Renova as forças, Senhor. Glorifica o Teu nome neste lugar, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor. Nós precisamos muito de Ti, eternamente de Ti, Senhor. No nome de Jesus. Nós queremos dizer que Tu és muito bem-vindo a este lugar, Senhor. É um prazer ter a Tua presença, é um prazer ter a presença do Espírito Santo, a Tua glória, Senhor, neste lugar. Senhor, que a Tua glória seja tão forte, que nenhum demônio consiga resistir, Senhor. Ele retroceda agora, no nome de Jesus. Nem o roubador da semente da palavra venha roubar a semente da palavra. Saia no nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. Pai, muito obrigado. Jesus, obrigado. Espírito Santo, muito obrigado. Amém, irmãos? Podeis assentar. Aleluia. Não tenho um título para transmitir, não tenho um tema, mas há uma pergunta e nós precisamos responder a essa pergunta. Todos nós sabemos que, penso eu, que o apóstolo Paulo era portanto, um servo de Deus, não é? Um servo de Deus. E ele fez várias viagens levando a palavra da reconciliação. Fez uma primeira viagem, fez uma segunda viagem, uma terceira viagem. E Paulo decidia ir a Jerusalém. Paulo queria, depois de chegar em Jerusalém, queria ir a Roma. Mas ele já sabia, foi avisado que não seria fácil. Ele não passaria bem em Jerusalém, muito menos em Roma. E então ele, em Mileto, ele manda chamar os anciãos e faz uma reunião com esses anciãos. E aí começa o discurso do apóstolo. Portanto, ele diz o seguinte: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Ele dá um testemunho daquilo que foi a sua vida. Não é? Não foi fácil, não é fácil pregar a palavra de Deus, principalmente quando as pessoas têm um conceito formado, estão longe de Deus, enfim, mas a verdade é que ele pregou a palavra de Deus. Ele pregou a palavra de Deus. E o que me surpreende, o meu pensamento está na sua afirmação, irmãos, na sua afirmação. No versículo 24, ele diz o seguinte: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Meus queridos, pensemos um pouco a respeito desta afirmação do apóstolo Paulo. Por quê? O que leva um homem a afirmar uma coisa dessa? Os irmãos sabem o que o apóstolo está dizendo. Ele não tinha tanta consideração pela vida. Ele queria sim a cumprir a sua carreira. Ele queria sim a pregar a palavra. Cumprir o ministério, o seu ministério. É por isso ele diz: mas em nada tenho a minha vida por preciosa.
Ele está dizendo, a minha vida não tem nenhum valor. O interessante é que eu pregue. O interessante é que eu cumpra o meu ministério. O interessante é que eu cumpra a minha carreira. E nós também temos um ministério, nós temos uma carreira. E nós podemos fazer da palavra do apóstolo Paulo as nossas palavras. Agora a pergunta é, o que leva um homem de Deus a chegar a esse ponto? Os irmãos chegariam a esse ponto? Chegariam a esse ponto? Dar a vossa vida por Jesus, morrer por Jesus, sofrer por Ele. Ele chegou a esse ponto, irmãos. Por quê? Mas se calhar Deus quer também que nós cheguemos a esse ponto. A não regredirmos por nada, a avançarmos. Mas por quê? Certamente que os irmãos alguns já sabem por quê. Por quê, irmãos? Essa decisão. Há uns pontos que nós podemos considerar, irmãos. Há alguns pontos que nós podemos considerar. O primeiro ponto é que o apóstolo Paulo, ele foi impactado por Jesus. Amém, irmãos? O apóstolo Paulo, ele foi impactado por quem? Por Jesus. Nós sabemos quem foi o apóstolo Paulo. Nós sabemos um hebreu, um judeu, que praticava a lei, oferecia holocaustos, sacrifícios pelo pecado, ofertas de manjares, oferta de paz, das graças. Esse homem, ele queria matar os cristãos. Ele queria levar os cristãos para a cadeia. Ele estava fervendo, ele tinha essa vontade. Ao ponto de chegar ao sumo sacerdote e pedir uma carta, uma autorização para prender os cristãos, para prender os santos. E ele conseguiu essa carta, irmãos. Ele conseguiu essa carta. E diz a Bíblia, Atos 9 nos fala sobre isso. Diz a Bíblia que no caminho para Damasco, aí está, a luz, apareceu uma luz no grande resplendor. Ele caiu por terra. Ele caiu por terra. Jesus falando com ele. Quem és, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agriões. Duro é para ti lutar com quem é mais forte do que tu. Paulo caiu por terra. O impacto foi tão grande. E depois correu todo o processo. É por isso que ele tinha tanta convicção, irmãos. Quando Jesus toca a nossa vida, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, há um grande impacto. A palavra e o Espírito entram em ação e nós somos vivificados. Ele que estava morto foi vivificado. Ele que pensava que estava certo, reconheceu que estava errado. E aqueles a quem ele queria prender é que estavam certos. Então o impacto foi tão grande. Esse impacto aconteceu comigo, irmãos. Quando também eu arrependi dos meus pecados, eu aceitei Jesus como meu Salvador. As coisas mudaram. É um marco que nós temos. Será que Jesus também impactou a vida dos irmãos? Amém, irmãos? Jesus impactou as nossas vidas. E hoje Ele quer impactar ainda mais as nossas vidas. Para que nós tenhamos convicções. Para que nós possamos dizer como o apóstolo Paulo. Para mim, a minha vida não tem valor. O que interessa é que eu chegue a fim da minha carreira e cumpra o meu ministério. Esta noite, Jesus está aqui para impactar as vidas. Jesus está aqui para tocar. Jesus está aqui para fazer com que haja uma regeneração, um novo nascimento.
Ele foi impactado, isso marcou a sua vida. Por isso é que ele chegou a esse ponto, irmãos. Amém, irmãos? Esse é o Jesus que nós servimos. É o Jesus que quer impactar as pessoas. É o Jesus que quer impactar esta nação. É Jesus que quer impactar qualquer homem. É só abrir o seu coração. Diz a Bíblia que a perfeita vontade de Deus é que todo homem se salve, ou se arrependa e venha ao conhecimento da verdade. Então ele quer impactar como ele impactou Saulo, que depois se tornou em Paulo. Amém, irmãos? É a primeira razão. A segunda. Qual é a segunda? Por quê? Ele foi impactado, mas a segunda, por quê? Por quê? Há uma segunda, há uma resposta. Por quê, irmãos? Eu acho que esse homem, servo de Deus, o apóstolo Paulo, ele era um homem que conhecia a palavra de Deus. Ele conhecia o Evangelho de Cristo. Acreditam nisso? Ele conhecia o Evangelho de Cristo. Ele se converteu, tudo certo, mas ele conhecia o Evangelho de Cristo. Ele mesmo disse: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro, a salvação dos judeus e também dos gregos. Ele conhecia o Evangelho de Cristo, irmãos. O Evangelho de Cristo é incomparável, irmãos. O Evangelho de Cristo é inigualável. O Evangelho de Cristo também é uma pessoa. Jesus é o próprio Evangelho do nosso Senhor. Jesus é o Evangelho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a ponte através da qual nós temos comunhão com Deus. Ele é o próprio Evangelho. E o apóstolo Paulo, ele conhecia a mensagem da cruz. Ele sabia que Jesus foi ferido pelas nossas transgressões. Ele sabia que Jesus foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que estava sobre ele, esse castigo nos traz a paz. Pelas suas pisaduras nós fomos curados, fomos restaurados. Ele conhecia essa mensagem. Jesus, o Cordeiro de Deus. Meus irmãos, essa mensagem é inigualável. Nós podemos abrir o jornal, ler o jornal, e nós sacamos muitas mensagens. Podemos ver a televisão, muitas mensagens. Os grandes líderes religiosos também têm muitas mensagens. Só que essas mensagens podem matar, podem animar, mas essa mensagem não tem o poder como a mensagem da cruz. Amém, irmãos? A mensagem da cruz é aquela mensagem que dá vida espiritual ao homem. A mensagem da cruz é uma mensagem que faz com que o homem tenha uma visão certa das coisas, não uma visão limitada das coisas. A mensagem da cruz transforma o homem. Essa mensagem transformou a minha vida. E essa mensagem transformou a vida dos irmãos. Confúcio tinha uma mensagem. Buda tinha uma mensagem. Maomé também tinha uma mensagem. Mas a mensagem, aquela mensagem que nós conhecemos, que a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa mensagem transforma o homem. Aleluia! E nós devemos agradecer a Deus. Ele tem impactado a nossa vida e nos deixou com uma mensagem maravilhosa, uma mensagem gloriosa, meus queridos. Por isso é que o apóstolo Paulo, ele sabia que podia morrer pela palavra. Ele disse: não me importo, eu vou cumprir a minha carreira, eu vou cumprir o meu ministério, eu não vou voltar para trás, eu não vou recuar por causa das dificuldades, eu vou avançar.
Não há barreira que me faça parar. Eu vou avançar. É a convicção. Amém, irmãos? Jesus impacta a nossa vida. E Jesus, a mensagem é uma mensagem gloriosa. É uma mensagem transformadora, irmãos. E até agora Jesus quer transformar as pessoas. Essa mensagem continua a transformar a nossa vida. É só nós aceitarmos a mensagem e deixar o Espírito de Deus operar nas nossas vidas, querido. Portanto, ele foi impactado por Jesus. Ele conhecia a mensagem da cruz. Mas nós também temos mais um ponto, irmãos. Temos mais um ponto. Mais um ponto. Ele tinha o quê? Um ministério, não tinha? Ele tinha um ministério, uma carreira, um ministério. Deus lhe deu um ministério. Quando ele teve aquele encontro com Jesus Cristo, Jesus transmitiu a um servo seu que Paulo iria ser porta-voz, o seu porta-voz aos gentios, aos reis e também aos israelitas. Ele tinha uma capacitação da parte de Deus, ele tinha uma responsabilidade. Ele não podia parar. E cada um de nós tem a sua responsabilidade. E Deus há de pedir contas. O que é que nós estamos a fazer, irmãos, com o dom que Deus nos concedeu? Hein? Jovens, o que é que vocês estão a fazer com o dom que Deus vos concedeu? A capacidade que Deus vos concedeu? O quê? O que é que eu estou fazendo com a capacidade que Deus me concedeu? Ele tinha uma capacitação. Havia uma graça sobre ele. E ele precisava pôr em ação essa capacitação. A Bíblia nos diz que Jesus concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores, mestres ou professores. E outras capacitações que existem. E nós precisamos evidenciar as nossas capacitações. É por isso que ele não podia parar. Ele sabia que Deus iria pedir contas. Então eu te capacitei, eu te dei esse dom e tu paras. Nós não podemos parar, irmãos. Deus nos dá a capacidade para nós avançarmos. Porque a mensagem é levarmos a palavra. Jesus disse, ide por todo o mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer será condenado. Ele capacitou outros para ensinar. Ele capacitou outros para pregar. Então, ele tinha uma carreira e ele tinha um ministério. Aqui notem que ele diz que o importante é ele cumpra a sua carreira. Avance no seu ministério. Mas já ali, mais adiante, quando ele chegou a Jerusalém e depois foi a Roma, preso, sabendo que seus dias estavam terminando, ele escreve uma carta ao pastor Timóteo. E ele diz, Timóteo, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Aí ele diz, eu tenho que prosseguir, eu tenho que avançar. Mas lá mais à frente ele diz, eu acabei a carreira, eu cumpri o meu ministério, eu guardei a fé. Nós temos que avançar, irmãos. Há um tempo para avançar, mas há um tempo que nós vamos parar, porque vai chegar ao fim. Nós temos que avançar e esta noite eu quero dizer-te no nome do Senhor Jesus Cristo, avance. Avance. Não olhe para as barreiras, para os defeitos das pessoas. Avance no nome do Senhor Jesus.
É por isso que a Bíblia nos diz que nós temos que olhar para Jesus, e autor e consumador da fé. Olhando para Ele, nós vamos avançando, vamos seguindo, vamos ultrapassando as barreiras. Há um tempo que nós temos que avançar, mas há um tempo que nós temos que parar. E ele dizia: acabei a carreira, guardei a fé. Timóteo, eu vou partir. Agora você vai avançar, você vai continuar. Você vai continuar o teu ministério, você vai continuar a tua carreira, porque a minha eu já cumpri. Eu acho. Primeira razão, ele foi impactado por Jesus. Amém, irmãos? A segunda razão, ele conhecia o poder da mensagem da cruz. A terceira razão, ele tinha uma carreira e ele tem um ministério. A Bíblia nos diz: ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte, irmãos. Não é? Ser fiel até a morte. Os irmãos estão de acordo com esse meu ponto de vista? É? Estão de acordo com esse ponto de vista? Amém? Mas há mais um ponto de vista. Por que é que o homem chega a esse ponto? Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Por que uma decisão tão forte? Morrer pelo Evangelho, sofrer pelo Evangelho. Esse homem tinha uma fé tremenda. Guardei a fé, dizia ele, uma fé tremenda. Irmãos, a fé é tremenda. Não nos deixa abalar. A fé, saber que Deus é um Deus, o objeto da nossa fé é fiel. O objeto da nossa fé está ali para nos ajudar. Deus está ali para nos ajudar. Sofrendo ou não, o importante é que nós tenhamos a sua aceitação, a sua aprovação. E o apóstolo Paulo sofreu. Os irmãos sabem disso, e muito. Mas ele tinha aprovação? Não tinha? Aprovação de Deus, né? Isaac, tinha ou não tinha aprovação de Deus? Cláudio, tinha aprovação de Deus, irmãos. Então, o importante é que nós tenhamos a aprovação de Deus. Mesmo que os homens não aceitem, mas o importante é que nós tenhamos a aprovação de Deus. Esse homem tinha uma fé tremenda, irmãos. A minha oração é que a nossa fé continue a avançar, irmãos, a crescer cada vez mais. A crescer cada vez mais, ao ponto de nós dizermos as mesmas coisas que o apóstolo Paulo disse. Por vezes nós, quando vemos uma barreira, nós paramos, nós recuamos. Quando ouvimos uma crítica, lá está o bloqueio. Ou porque alguém agiu mal, e nós nos sentimos ofendidos e paramos. Não pare, irmãos. Não pare, perdoe, avance. Avance no nome do Senhor Jesus. A vida cristã é assim. É por isso que Jesus diz que nós temos que perdoar até os nossos inimigos. Por vezes, sem querer, nós somos ofendidos. Sem querer, por ignorância, nós somos ofendidos. É por isso que nós precisamos de perdoar e avançar, avançar, até que chegue o ponto que nós possamos dizer: acabei a carreira, guardei a fé. Crítica não me parou. Murmuração também não me fez voltar para trás. Dificuldades também não me fizeram voltar para trás. É isso que Deus quer, irmãos. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos deixar o Espírito de Deus trabalhar em nós, para que nós tenhamos convicções. Não vamos voltar para trás. Não vamos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Nós temos o que é maior. Nós já cantamos aqui. Maior é que está em vós ou em nós do que o que está no mundo. Aleluia, irmãos. Glórias a Deus. O que é que nós queremos mais? O que é que nós queremos mais? Hein? O que é que os irmãos querem mais? Jesus é o maior. Ele está conosco pelo seu Espírito Santo. Não é? O inimigo já foi vencido por Jesus, não é?
Diz a Bíblia que convém que ele fosse semelhante aos irmãos para que pela cruz aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, Satanás. Então, nós temos o maior conosco. A vitória é nossa no nome do Senhor Jesus. Não desista por nada, irmãos. Não é desemprego, doença, qualquer coisa que for. Não desista. Avance, avance. Porque o que virá é muito forte. O que virá é muito forte. Jesus dizia: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Aleluia. Aquilo que vem é muito forte, irmãos. Muito forte. Espírito Santo de Deus, toca nos nossos corações. Mexe com as nossas vidas. Nós queremos ter convicções. Nós queremos crescer na experiência contigo, também no conhecimento. Meu Deus, toca a vida dos meus amados irmãos, a minha vida. Toca a vida de cada jovem que está neste lugar, Senhor. Cada adolescente que está neste lugar, para que tenha convicção, Senhor. Toca a vida de cada irmão, cada irmã, Senhor. No nome de Jesus, nós sabemos que não é por força, nós sabemos que não é por violência, mas é pela tua ação poderosa. Pai, trabalha, toca, no nome de Jesus. No nome de Jesus, que nós caminhemos, que nós avancemos, até um dia, Senhor, que a nossa carreira termine. Pai, no nome de Jesus. Espírito Santo, Jesus, cura agora também. Tu és o médico dos médicos. Tu podes curar. Tu podes mudar a situação. Alguém que esteja passando por momentos difíceis, neste momento, Jesus, clamamos por Ti. Tu és o médico dos médicos. Opera aqui agora. Oh, aleluia. A Deus toda a glória, todo louvor e toda adoração. Senhor Jeová, toca. Deus do impossível, toca. Toca nesse irmão e nessa irmã. Toca, Senhor. Toca na alma. Toca nas emoções, toca nas convicções, toca na mente. Deus poderoso, toca, Senhor. Tu podes fazer. Nós não podemos, mas Tu podes. No nome de Jesus. Obrigado porque Tu impactaste a nossa vida. Obrigado pela mensagem da cruz. Obrigado. Aleluia, pela missão, pela carreira. Obrigado pela fé, Senhor. Pela fé, no nome de Jesus. A Deus toda a glória, todo louvor e toda adoração. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Os irmãos podem sentar-se. Fique com isso na